Fala, cartoleiro, tudo certo? No vídeo de hoje vamos atualizar o nosso time aí para a rodada 21, rodada do Cartola aí, que vai valer para esse final de semana. Aqui na tela tá o time escalação prévia que a gente montou no vídeo anterior. E após algumas análises, alguns jogos, alguns confrontos, tem aí muitas opções e muitas sugestões aí para esse time aqui melhorar ainda mais. Lembrando que a gente está trabalhando com um orçamento aí de 147 cartoletas, então vamos montar aqui uma atualização. Antes de começarmos a montar aí o time que vai ficar pré-definido já para o final de semana, vamos bater um papo de por que está escalado esse time aqui. Aqui eu tinha colocado para vocês aqui o goleiro Rossi do Flamengo. Acredito que o Flamengo é um dos melhores SG para a rodada. Também os dois melhores lateral, que na minha opinião para a rodada é o Kaique Bruno do Cruzeiro e o Piquerez do Palmeiras. Piquerez aqui, ele tem o pênalti, tem a bola parada do Palmeiras, né? Então Piquerez é um excelente nome. Palmeiras aqui, que nos prováveis do Cartola tá com o Piquerez aqui como vai para jogo. Palmeiras vai aí com ataque de Vitor Roque, Flaco Lopes, Sousa e Maurício. Um ataque muito promissor, bons nomes aqui, tá? Para esse ataque. E também temos aqui o time do Flamengo, né, que vai encarar aí o Vitória em casa. Flamengo aí que vem com os prováveis aqui de Ayrton Lucas e Varela nas laterais. Ayrton Lucas é um baita de um nome aqui para a rodada. Léo Pereira, Léo Ortiz e Rossi, que eu acredito que é uma zaga muito sólida. E aqui no ataque está em dúvida, né, se vai jogar o Pedro ou o Bruno Henrique, né? Samuel Lino e Plata e Arrascaeta confirmados aí para o jogo. Se jogar o Bruno Henrique, vai ser exatamente aqui a escalação que jogou contra o Inter aí na Libertadores, né, na classificação do Flamengo contra o Inter. Gostei muito, acompanhei o jogo, gostei do que eu vi, um time do Flamengo bem agressivo, tá? Então, a nossa base de zaga aqui está com o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O meio de campo, Matheus Pereira, Arrascaeta e Maurício. Aqui eu já quero deixar para vocês aqui algumas sugestões. No lugar do Maurício, vamos lá. Se você vir aqui, ó, e tirar os prováveis do Cartola, tem um nome muito bacana aqui, tá, galera? Um nome bacana para rodada, ninguém tá falando nele. E aqui, ó, Lucas Moura do São Paulo. Precisa de 6,17 e custa 7,77. Ele é um baita de um nome para a rodada. Porém, o Lucas, ele ainda não está provável para o jogo. Aqui nos relacionados do Cartola, tá o Bobadilha e o Alisson. Não tá que o Lucas vai jogar. Porém, o jogo aí do São Paulo vai ser só lá no domingo, né? Vamos dar uma olhada aqui no Campeonato Brasileiro. Quando que vai ser o jogo do São Paulo? O jogo do São Paulo aqui vai ser no domingo às 8h30 da noite. Então a gente vai ter ainda muitas notícias até lá. Mas eu quero deixar já para vocês essa sugestão aqui do Lucas, tá? O Lucas é um baita de um nome. E aí você tem que fazer aqui um meio de campo aqui, ó, e colocar de reserva, se você quer ir com o Lucas, já vou deixar a dica. E aí você deixa aqui o Bobadilha do São Paulo, que é um baita nome para o meio de campo, porque se o Lucas não jogar, o Bobadilha joga. Esse aqui é um nome interessante, que pode fazer você aí economizar um pouco de cartoletas para poder gastar em outra posição aqui do seu time. Então, beleza, Lucas é um nome aqui para o meio, que vale a pena deixar para vocês aí. E agora, galera, aqui no ataque. O nosso ataque estava com Samuel Lino, Luciano, Vitor Roque e de reserva de luxo o Plata. O Plata, ele tá vindo num momento espetacular, né? Ele deu passe para gol aí no jogo da Libertadores, o primeiro jogo aí do primeiro gol do Flamengo contra o Inter. Aí o Plata fez gol na partida anterior contra o próprio Inter quando entrou. Então o Plata tá num momento excelente e ele tá custando pouco. Então é um baita de um nome. Mas nessa rodada aqui, vamos tirar o Luciano. Luciano é um baita de um nome, porém o jogo é contra o Atlético Mineiro, né? Um jogo assim que eu acredito de um nível já um pouco mais elevado, né? O Atlético Mineiro tem um baita de um elenco também, mas o São Paulo jogando em casa é sempre muito forte. Mas a gente tem aqui também, né, o nosso querido, vamos tirar aqui o Vitor Roque. A gente tem nosso querido Verratti, né? Verratti jogando em casa contra o Corinthians. Corinthians que vem com dificuldades, vem tomando gols, né? Corinthians vem tomando gols praticamente aí em todas as partidas, né? O Corinthians que deixa eu ver
o Corinthians que vai a campo contra esse Vasco aqui. O Corinthians que vai de novo com o time, aquele time misto, né? Aquele time que perdeu em casa para o Bahia, né? Guinegão ou Thales Magno. Thales Magno fica aí a famosa lei do ex, né? Jogar contra o Vasco. Quem quer fazer uma apostinha, acho que é válido no Thales Magno. Então, Guinegão e Thales Magno, ou Kaique Bruno, ou Kaique Romero, né? Então, o time do Corinthians vai aí misto contra esse Vasco. O Vasco jogando em casa, e vai com o Verratti, Ryan, Nuno e Coutinho, né? De olho no Coutinho, esse jogo aí também pode ser um diferencial. Então, galera, tendo em vista que o Verratti vai para o jogo, não tem como deixar o Verratti de fora contra esse time do Corinthians, tá? Não tem como deixar. O Verratti, eu acredito que deva ser unanimidade, tá? Unanimidade nesse time. E também, deixa eu só tirar aqui o Lucas, eu acredito que não dá para deixar de fora o Caio Jorge. A equipe do Internacional é uma equipe que cede para atacantes, tá? E o time do Cruzeiro tem aí o artilheiro do campeonato, aí o Caio Jorge, referência de ataque. Caio Jorge está precisando de 9,77 para valorizar, só que, cara, não tem como deixar de fora Caio Jorge e Verratti nessa rodada. Tá? Temos o Luciano, temos o Vitor Roque, né? Deixa eu mexer aqui no reserva de luxo, o próprio Samuel Lino, né? Então aqui, galera, se você não quiser optar pelo ataque do Flamengo, ficar só com a Arrascaeta, se você quiser tirar o Samuel Lino e entrar de Vitor Roque, não é nenhuma loucura, tá? E aí você entrar aqui no reserva de luxo, para não deixar de fora, você entrar com o Luciano. Não é nenhuma loucura você fazer isso aqui, tá? Não seria nenhuma loucura você fazer isso com o seu ataque. Perfeito? Ah, não quero ir, quero ir com alguém do Flamengo. Eu acredito muito que o Flamengo vai fazer gols. Eu acredito que é mais de um gol nessa equipe aqui, ó, do Vitória. Acho que é um time do Flamengo muito superior, o elenco do Flamengo comparado com o elenco do Vitória. Independente de quem vá aqui, se vai ser o Pedro, se vai ser o Bruno Henrique, eu acho que a Arrascaeta com o Jorginho e Saúl aqui, fazendo aqui a saída de bola. Os zagueiros do Flamengo dispensa comentário. Qualidade aqui é demais. Com o Saúl e Jorginho colocando essa bola redonda no pé da Arrascaeta. Com a velocidade do Samuel Lino e do Plata nas duas pontas, independente de quem for o atacante aqui, vai sair gols aí nesse jogo, tá? Então eu acho que também deixar os atacantes do Flamengo de fora é um pouco arriscado, tá? E aí a gente tem que decidir se a gente vai com o Luciano aqui embaixo de reserva de luxo, ou se a gente tira o Vitor Roque daqui, aí sim, abre mão do Luciano, do São Paulo, e aí você entra com por exemplo, o Samuel Lino aqui no ataque do Flamengo. Opa, o Samuel Lino caiu aqui, perdão. Ou o Samuel Lino aqui como reserva, como titular, né? E aí você entra com o Vitor Roque aqui ou o Luciano no reserva de luxo. Para quem está precisando de cartoletas, o Vitor Roque precisa de 10,84 para valorizar. Já o Luciano precisa somente de 1,19 para valorizar. Ok? Então, assim, para quem está precisando de cartoletas, Luciano é um baita do nome. Porém, o confronto do São Paulo eu enxergo que é mais difícil do que o confronto do Palmeiras. Palmeiras, como você pode olhar o Flaco Lopes aqui embaixo, Palmeiras vai receber o Sport, tá? Palmeiras vai receber o Sport, então o Palmeiras também vai titular, brigando pela liderança do campeonato. Eu acredito que o Palmeiras vença esse jogo. E se o Palmeiras vencer, a chance do Vitor Roque participar de gol é muito grande. Tá? Então você tem que fazer essa escolha aí também. Se você vai aí de Flaco, se você vai de Vitor Roque. Vitor Roque a gente sabe que está precisando de 10. O Luciano precisa só de 1. Então, por questão de cartoletas aqui, eu vou deixar o Luciano de reserva de luxo, tá? Por enquanto aqui no time. Ok? A gente precisa aqui escalar um zagueiro e um meia. E a gente só tem 3 cartoletas. Você é obrigado a abrir mão do Léo Pereira, certo? Colocar um meio de campo aqui, primeiramente, né? De olho no Coutinho, galera. O Coutinho, apesar de estar precisando de muito, pode imitar e contra esse Corinthians. Mas eu acredito que um meio de campo aqui interessante para você que não vai de Vitor Roque é estar com o Maurício,
precisa de 2,36 para começar a valorizar. Se você não vai de Vitor Roque, você tem que estar com Piquerez aí e Maurício. E aí me sobra somente 4,46 cartoletas. Que aí, para fechar esse time com 4 cartoletas, eu tenho um nome aqui que eu acho interessante para a rodada, que é o Gustavo Mancha, do Fortaleza. Ele precisa, para valorizar, menos 1,46. Então o Mancha aqui, se ele fazer um desarme no jogo, mesmo o Fortaleza tomando gol do Mirassol, o Mancha, ele soma cartoletas, tá? Se porventura acontecer do Fortaleza aqui, ó, cadê o Fortaleza aqui? Do Fortaleza segurar esse Mirassol, que eu acho difícil, tá? O Mancha, ele vai valorizar bem aí na rodada. Então quem está precisando de cartoletas e precisa de um zagueiro barato para fechar o time, tá aí a dica, Gustavo Mancha. Claro que daí a gente tem que mexer no banco de reserva, a gente coloca o Mingo aqui como reserva do Mancha aí para fechar esse time. E aí você tem um time montado com 147 cartoletas, que fica da seguinte forma: Samuel Lino, Caio Jorge e Verratti. Nesse caso, coloca a faixa de capitão no Caio Jorge. Matheus Pereira, Maurício Arrascaeta, Piquerez, Mancha, Ortiz, Kaique Bruno, Rossi e Abel Ferreira. Reserva de luxo, Luciano. Pô, Varela, mas eu acho que o Luciano, o São Paulo vai pipocar nesse jogo aí em casa. Cara, coloca o Vitor Roque aqui, ó. Coloca o Vitor Roque aqui, de reserva de luxo. E aí sim, se um dos teus atacantes aqui zicar, você vai ter o Vitor Roque aí para entrar no teu time. Lembrando que o Vitor Roque, ele precisa de 10, 12 cartoletas para valorizar, enquanto o Luciano precisa só de um. Aí você vai ter que fazer esse ajuste aí no seu time. Fechou? Top demais. Essa é uma variação que eu queria estar mostrando para vocês aqui. Ah, eu não quero deixar o Pedro do Flamengo de fora, eu quero ir com o Pedro e tal. Então, beleza. Vamos tirar o Samuel Lino daqui. Vamos fechar aqui. Eu vou ter que queimar aqui o Abel Ferreira para escalar o Pedro aqui. Vamos colocar o Pedrão. Pedro precisa de 15, tá, galera? Precisa de 15 pontos. Praticamente o Pedro precisa fazer 2 gols para começar a valorizar. Eu acho que para quem está precisando de cartoleta não é indicado, mas dá para colocar o Pedrão aqui, certo? E aí você pode abrir mão do Vitor Roque e entrar com o teu reserva de luxo, com o Samuel Lino. E aí você fechou esse Flamengo aqui, ó. Você fechou esse Flamengo aqui contra a equipe do Vitória, tá? Porém, se o Bruno Henrique entrar, o Flamengo joga aqui, ó, só na segunda-feira, é o último jogo da rodada. Segunda-feira, 9 da noite. Então a gente não sabe se quem vai jogar, se é Pedro ou Bruno Henrique. Aí você torce para o Pedrão jogar, imitar na rodada, e aí você abre aqui o Samuel Lino, beleza? Vai te sobrar 10 cartoletas, com 10 cartoletas aqui sobra, para quem tem esse orçamento, né? Sobra Renato Gaúcho, Cuca, Mano Menezes, Matheus Bach, acho que nem é o técnico do Santos, eu acho que o Santos fechou com o Vojvoda, né, se eu não me engano. Aí aqui, galera, para esses técnicos que sobra, eu poderia fazer uma aposta aqui, tanto no Rogério Ceni, ou até mesmo fazer uma aposta aqui daí no Rafael Guanazes, fora de casa, né? Se você tá confiante aí na vitória do Mirassol. Aí você vai me falar, pô, Varela, mas você não colocou lá o Mancha? Ok. Aí então você vai lá e fica com o Rogério Ceni. Fechou? Aí você monta o teu time, aí você não abre mão dos atacantes do Flamengo, tá? É uma variação aqui que eu também estava pensando para quem tem um orçamento parecido com o meu. Eu acho essa escalação muito arriscada, tá? Mas não deixa de ser válido. Eu prefiro ficar aqui com o Samuel Lino, que está mostrando um bom desempenho, e colocar aqui ou Vitor Roque ou Luciano para essa rodada. No caso aqui eu vou colocar o Vitor Roque, que está aí vindo numa boa média, e vou manter meu time assim. Vou confirmar a escalação aqui para não perder o trabalho, e aí fica dessa forma. Lembrando que o time final eu vou atualizar aí na live de sábado,
a partir das 13 horas a live aqui no canal, então eu já peço para você se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Vou estar abrindo aqui a live no sábado e a gente vai montar o time final. E se você quer ficar ainda mais perto e conversar comigo e poder acompanhar o meu time que realmente vai a campo 30 minutos antes de iniciar a partida, eu mando lá no meu grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição, é só você clicar e entrar lá no nosso grupo. 30 minutos antes de começar cada partida, eu mando o meu time final lá. Mas na live eu já deixo praticamente o time definido. Aí a gente fica somente por alguma outra notícia aí, alguma mudança de última hora. Fechou, turma? Time está aí escalado, tá? Time do Central do Varela escalado. Vitor Roque aqui, então, por enquanto, reserva de luxo. Estou pensando se eu vou colocar o Luciano ou não, por causa de questão de cartoletas, de valorização. E esse é o time. Ah, perdão, com esse time aqui, dá para eu mexer no técnico, né? Dá para deixar um Felipe Luiz aqui, dá para melhorar. Acredito na vitória do Flamengo, e aí a gente fica aí com o Felipe Luiz. Agora sim, aí usamos todo o nosso orçamento e ficamos com o Felipe Luiz aí. Show? Top demais? Tamo junto, galera. Forte abraço para quem ficou até aqui. Não perca a live de sábado. Tem dicas muito top lá. A gente bate um papo, aquela resenha legal. Fechou? Valeu, fique com Deus. Até a próxima.